Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 22 de julho, mais uma quarta-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja um inscrito, cabeção, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Tardei, mas não falhei, beleza? Desculpa aí um pouco a demora, tá pessoal? Eu acabei levando a minha mãe hoje na parte da tarde, ali por volta das 4 horas. No fisioterapeuta de confiança meu, né? Para quem já me acompanha há mais tempo sabe que minha mãe tinha sofrido acidente, enfim, e tá fazendo fisioterapia comum, enfim, não melhorava, e eu fui levar no fisioterapeuta que é da época que já cuidava de mim quando eu jogava bola. Pra turma que é mais antiga também vai lembrar que eu já comentei aí que eu já joguei bola, né? E jogava muito, hein, diga-se de passagem. Ó, pra quem joga aí, ó, é que eu falar é difícil, né? Mas ó, já joguei no São Paulo, em Cotia, Campo. Já joguei vários paulistas de campo, Taça Juniores. Para quem gosta de futsal, eu joguei do sub-9 ao sub-17, Série Ouro em São Paulo. Tá vendo? Enfim, pessoal. Bom, que dia bonito, hein? Fiquei meio na correria aqui hoje, pessoal. Na parte da tarde, ali, depois das 11 horas da manhã, não consegui acompanhar muito o mercado. Mas enfim, ontem nós comentamos dessa possibilidade da volatilidade, não sabia se ia para baixo ou para cima, dado o fechamento de ontem que foi um candle doji. Pois bem, tira casaco, põe casaco. Hoje, forte alta na nossa bolsa, melhora no volume comprador e aquela sensação de indecisão agora ficou clara. E tudo o que eu comentei no final de semana, a partir de hoje, por enquanto está totalmente anulado, que era a possibilidade daquelas vendas nas regiões ali de resistência, porque hoje virou mais uma vez o mercado para cima e mais uma, eu não vou ser o bocó de Nova York para ficar querendo contra o mercado. Então, como eu opero curto prazo, a minha opinião precisa mudar junto com o mercado e não eu ser arrogante, querer que o mercado faça o que eu quero. Então, tudo análise basicamente do que eu fiz no sábado passado está anulado com a alta de hoje. Porém, o vídeo das 3 últimas semanas voltam a fazer sentido, porque os papéis reagiram próximo às regiões que estavam há 2, 3 semanas atrás. Então, voltamos agora olhando mais para possibilidades compradoras na faixa dos 180.500, 181 mil pontos é o alvo para o nosso Ibovespa. E com isso, as oportunidades passam a ser melhor na ponta compradora e as vendas comentadas até ontem, por enquanto, sendo abortadas. Beleza? E aí aquela, pessoal, é o que eu digo, quem tem tempo para ficar durante o dia, com essa alta de hoje, daria para ter feito algumas entradas, acredito eu, olhando que foi a maioria dos papéis aqui que subiram bem hoje. Quem estava atento durante o dia, deu com certeza para pegar algumas entradas. Beleza? Em contrapartida, o dólar de fato mais fraco, 0,35, visitando o fundo de curtíssimo prazo, abaixo mira 5.010, para cima aqui resistência dinâmica por enquanto 5.140. Olhando para a Petrobras, mais uma alta forte hoje de 2,21, gráfico semanal, possibilidade de formação de fundo, o volume segue crescente, correções em Petro, segue possibilidades de compra. Tá? Região de topo anterior, fair value gap de mínima diária, enfim, é tudo possibilidades a se observar, mas olhando agora para um cenário comprador. Tá? Olhando o Vale, foi o único papel que até de manhã, antes de eu sair e começar a fazer correria, foi o único que eu tentei pegar ali no day trade, tá? Eu até deixei as ordens aqui, que ele abriu acima da máxima de ontem. Né? Já na abertura eu vi que ele abriu forte, eu coloquei uma entrada que seria nesse ponto de inflexão aqui embaixo, que foi o último ponto que gerou a mínima, ele impulsionou. Bom, se nos 15 minutos ele voltar nessa região, tem compra de um lote. Se ele vir próximo de fechamento do gap do dia, tem uma outra compra com stop na mínima. Tá? Um stop aqui que acabou não rolando, né? Porque ele subiu direto. Seria um stop aí de 2%, se ele só tivesse pegado essa primeira compra. Supondo que ele tivesse pegado as duas, a compra ia vir um pouquinho mais para baixo, ficou um stop de 1,73. Uma pena, não voltou, mas o cenário ainda segue válido para Vale, tá? Movimentação de alta, inversão, quebra de último topo que gerou a mínima, show de bola. Corrigiu nessas regiões de 74,08, toda essa região aqui de 73,60, Vale validações de compra, mirando o quê? Região do 77,88, né? Arredondando a região do 78. É tanto a faixa de 76% de FIBO de retração
de retração não, perdão, de espelhamento desse movimento da reacumulação para baixo, então esse passa a ser um alvo, e confluência com região de fundos anteriores. Então, compra em Vale na região do 74, 73, o alvo na faixa de 77, tá? Então, tanto Petro e como Vale voltaram a dar possibilidades compradoras. Tudo bem? Olhando o cenário internacional, deixa eu ver aqui, porque eu também não acompanhei, tá, pessoal, hoje. Então, eu não sei ainda como é que ficou. S&P 500 negociando a 0,55, ou 0,55 não, perdão, 0,25 de queda no momento. Nasdaq, uma queda de 0,30 por enquanto. E aí deixa eu só arrumar aqui para vocês. Cheguei na correria para gravar aqui, não ajustei nada, peraí. Aí. Nasdaq negocia 0,30, o Dow Jones 0,14, também ainda bem estável, enquanto que nós temos o DXY, segue o processo de correção também, mas dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Minério de ferro 0,05 é positivo, ainda bem feio, brigando nessa região de suporte dos 97, abaixo mira os 95, para cima resistência 100, 101. O Brent 1,70, nós temos o ouro, que segue aqui ainda mais estável, mas um movimento para cima, né? Demonstrando força compradora no curto prazo nessa região aqui dos 4 mil dólares. Para cima, o ativo mira ali 4.320, quem sabe mais amplo, 4.500. Né? Nós temos aqui a prata, aí deixa eu colocar de resistência dinâmica, né? E o suporte. Prata 0,25 negativo, brigando na região de resistência dinâmica, que é a média móvel de 20, acima mira os 63 dólares, mais acima 65, alvo mais amplo a região de 71. Tá? Principal ponto de negociação de trava, ou seja, é a faixa lá de 75. Tá? E para baixo, regiões compradoras mais fortes, essa região aqui, de 53, mais abaixo ali nos 48 até os 45, tá? Mas em específico essas regiões onde marca essas zonas aqui maiores. Essa daqui não. As criptos seguem mais fraca, né? Se arrastando para subir por enquanto, mas criando aqui muito volume nessa região. Tomara que faça um teste em toda essa região, que os compradores defendam e façam um zigue-zague ascendente para testar a extremidade dessa reacumulação em fundo, sugerindo o alvo mais amplo nos 2.400 para o Ethereum. Por enquanto ainda meio fraco, tá? Parece ser uma reacumulação nessa faixa. Bitcoin mesma linha, região de suporte 57.700, brigando na resistência de curto prazo de 67, ponto de inflexão pode ser ponto de trava nessa faixa de 63 para ver se faz um zigue-zague ascendente, tá? Meio do caminho mira 73.600, mais amplo 81. E Solana e Link mesma coisa. Olhando agora rapidamente aqui o cenário dos metais, nós temos um dia, foi um dia mais em alta, tá? Porque ele já virou 7 horas agora, ele já virou futuros, mas foi um dia mais em alta ali para os metais, tá? O cobre trabalhou num dia em alta, né? O Palladium também em alta, agora corrigindo que abriu o futuro 7 horas. O alumínio também em correção, não mudou nada do que nós vimos ontem. O urânio, pullback também por enquanto. O níquel 0,34, mais nada demais. O lítio bem próximo da estabilidade, repique de toda essa queda no curto prazo. Terras raras também 1,5 de queda, né? As agrícolas, deixa eu ver, o boi 0,26, o milho sobe 2% em linha reta, não deu mais nenhuma possibilidade. Mira o alvo, assim como eu comentei, em Vale do 0,76, aqui também voltando a testar o 0,76 de um espelhamento, tá? Dentro dessa reacumulação, teste dos 23, volta no 76 para ver se ele consegue ganhar essa região, inclusive, de topo e voltar lá na máxima dos 517. Tá? O café segue o processo de correção aqui nessa região ainda, zona muito forte, o que aparenta ser na faixa dos 290 dólares. A aveia também subiu forte, 1,5%. O trigo, perdão, aveia não, o trigo subiu muito forte hoje, 4%, tá? Então é o destaque das agrícolas. Cacau, destaque de queda caindo 4%. Cotton, 0,71 de alta. E açúcar, que eu estou tentando comprar, ainda não consegui, no pullback, mais estável. E soja mais 1,33 de alta, querendo acionar um pivô. Aveia, lembra que nós comentamos, pessoal, daquela possibilidade de venda na contratendência? Olha lá o que fez. E estourou para cima. Por isso que eu falo que, mais do que marcar as regiões, é o contexto em que o preço chega. Quando que eu abortei as possibilidades de venda, que lembra que eu falei que eu estava procurando vendas aqui? Olha, quando ele falhou aqui embaixo esse fundo, ó, ele falhou esse fundo,
E entrou agressão nessa barra seguinte, olha, o desbalanço de preço que ela deixa, inclusive deixando um Fair Value Gap, ó, o FVG, entre essa barra 1, doji, barra 2, amplitude de preço, e barra 3. Então, a máxima da barra 1 não interage com a mínima da barra 3. E a barra 2 é o que deixa o gap entre barras de região de interesse. Depois de capturar um fundo, é óbvio que aqui as vendas perderam atratividade por conta desse desbalanço de preço. E dito e feito, ele chega, corrige e pau para cima de novo, ignorando todas as possibilidades de vendas. Deixa eu remover. Ah, eu não acredito que ele tirou até minhas fibras. Puta, que susto. Deixa eu tirar esse daqui só. E agora, cara, o que o trigo fez, né? Movimento muito forte para cima, sem correção ampla, continuou subindo mesmo esticado. Para cima, cara, mira 730. E agora sugere alvo aqui, né? Um pouquinho mais para baixo. 730, 727. Ó. 13 reteste. Qualquer correção aqui, sugiro vou continuar buscando por compras, tá? Nessa primeira possibilidade, estava esperando uma correção mais ampla, na média móvel de 20, com regiões de interesse mais para baixo, não veio. Fez uma correção curta, paciência. Volta para cima de novo e sigo aguardando correção, mas é um ativo de commodity, principalmente para montar em carteira de médio prazo. O trigo é uma boa para dar uma olhada, tá? Os indicadores bem comprados, tanto no diário quanto no semanal inclinados para cima, tá? Então, força predominante compradora na agrícola. Aí, deixa eu ver o trigo, tá na região ali ainda brigando. Açúcar, tô tentando comprar nessa correção aqui, olha. Enfim, olhando as ações do setor de metais, o ouro mais positivo, tá? O setor trabalhou em alta em média de 3%, o cobre numa alta em média de 3%, prata também numa alta hoje de 3,5% e 4% das ações do setor, urânio negociando mais próximo da estabilidade, mas ainda assim positivo na média de 3%, alumínio próximo da estabilidade, em média 2% positivo, platina mais positivo também, próximo da estabilidade, nenhuma grande distorção, em média 2,5% positivo, níquel idem e lítio idem, próximo da estabilidade, mas trabalhando alguns ativos levemente positivo, alguns ativos levemente negativo. Voltando para a nossa bolsa, que eu acho que é mais interessante perder um pouco mais de tempo aqui, se é que a palavra certa é perda de tempo. Enfim, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Tudo bem? Inclusive, eu queria até comentar sobre a doação lá dos cobertores, né? Eu já comprei, tá, pessoal? Não deu para comprar o de 50, mas eu consegui comprar o de 20 cobertores, né? Deixa eu ver se ele vai dar para entrar aqui. Inclusive, mais uma vez, agradecer as duas pessoas que me ajudaram com a doação aqui de uma parte do valor. E o restante eu consegui com meu irmão e outros amigos aqui, tá? Então eu consegui comprar 2 kits que tá para chegar. Eu tava esperando chegar para mostrar para vocês, mas eu lembrei de falar hoje, senão a turma acha que é caô, né? Como é que eu faço aqui? Não é históricos, compras. 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 Aí chegando eu vou levar lá. Tá? Tá aqui, ó. Comprei 2 kits, cada uma com 10, né? Chega entre os dias 22 e 24 e dia 22 e 24. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aí. Pra ficar bem claro. Aqui, ó. Tá? Kit, 10 coberta manta estampada para doação e tem mais kit com 10 aqui, ó. Então tá bom, ia conseguir comprar só 5. Tive ajuda, consegui comprar 20. Tudo bem. Beleza? Voltando, né? Então, as duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela participação, pelo feedback, aí, pelo comentário de vocês e também por quem deixa o like. Tá? A intenção é que o conteúdo chegue para mais pessoas gratuitamente. E quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto de ficar pedindo like toda vez, porque eu acho esse negócio chato. Se a pessoa gosta, ela dá o like, se também não gosta, deixa o dislike. Eu não gosto de ficar pedindo isso todas as vezes, mas eu reparei que, mesmo sem pedir, vocês têm me ajudado bastante, tá? Então, pô, brigadão mesmo, pessoal.
Enfim, Vale nós comentamos, vamos para a VEG, destaque de alta, hoje subindo 10%, né? Ela até respondeu naquele ponto que nós tínhamos marcado, mas abriu com gap, né? E aí, putz, uma forte alta hoje, apesar de ter testado a região aqui, não teria deixado nada claro, agora abriu com esses 10%, tá? Ou agora, olhando o semanal, hoje é quarta, né? Amanhã é quinta. Olhando para esse semanal aqui, cara, por exemplo, se fecha a semana desse jeito, o cenário é o que? Volta a olhar lá para cima por enquanto, no 52. O interessante é que fecha sexta-feira na máxima até aqui, ou, cara, na máxima do topo, acima de 47,35. Nós temos uma barra de ignição compradora, por enquanto volume comprador acima da média, tempo gráfico semanal com o OBV virando para cima, em cima das duas médias de inflexão de preço. Tá? Tempo gráfico diário ó, embicou as médias, ou embicou o OBV, fez o pivô aqui acima do topo, onde no preço ele ainda não fez. Então, cara, tem compra na VEG? Não, é óbvio que não tem compra aqui, mas o cenário ele é comprador. Entendendo isso, eu já tenho um primeiro ponto, que é pelo menos ter clareza do que eu estou buscando, que eu sei que é uma compra e não vendas. Metade do caminho encaminhada. Tudo bem? Agora o que eu preciso, cara? Que ele faça o rompimento desse topo. Seria interessante que no fechamento, inclusive de sexta, ele viesse fechar aqui em cima, olha. Pelo menos violar, mas seria interessante que ele conseguisse fechar aqui acima. Fechando aqui acima, o que eu vou ter? Uma estrutura. Estrutura do quê? De possível alinhamento de fluxo para cima de novo, porque eu tenho uma quebra. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, gerei mínima, gera um desbalanço de preço, quebrando a máxima que gerou a mínima. Volto, faço o processo de correção, deixo um fundo mais alto e renovo máxima, estrutura de possível continuidade. O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa nova estrutura deixada, eu vou procurar meus pontos de interesse e avaliar minhas compras nesse processo de correção no pullback com troca de polaridade, testando uma antiga região de resistência, agora como um suporte após o rompimento, considerando que faça esse rompimento e que feche acima. Aí esse cenário que eu estou comentando passa a fazer sentido. Fez isso, fez a correção, cara, aí essa região dos 46, 45, 50 passa a fazer sentido para buscar novas compras a favor do zigue-zague ascendente, olhando lá para as regiões dos 51 e 80. Tudo bem? Então o VEG volta a chamar a atenção com a movimentação de hoje. Nós temos para cima uma resistência mais curta na faixa dos 50. Qual que é a outra região? Aqui em cima. A principal, ó. A do topo lá, né? Toda essa região. A faixa dos 53. Então pronto. Isso chama, pessoal, mapear, né? Ok, eu tenho uma zona de suporte, eu tenho uma estrutura, que essa estrutura acontece na onde? Num ponto de inflexão importante da última tendência forte de alta, que foi esse parâmetro aqui. O papel realinha fluxo acima de um ponto de inflexão aqui nessa região. Vem pivotando, tem um indicador de força fazendo pivô de alta, que sugere teste em regiões de resistência. Tudo bem? Então, VEG3 ficando bem bonita novamente. CSN que nós tínhamos comentado, seria mais aquela possibilidade de distorção de volatilidade, trade de contratendência, considerando que o ativo fez todo o alvo desse espelhamento amplo para baixo na região de 1618, teste em região de suporte lá de 2000 bolinha, da faixa de 2020. Então, alvo de 1618, alvo amplo, sem correções no meio do caminho, né? Então, a característica da movimentação do preço, olha, uma primeira pancada sem correção, redistribuição, pancada sem grandes correções. Vem no alvo amplo, geralmente onde, né, quem está vendido começa a fazer um parcial, começa a finalizar as operações, aí começa a acabar a pressão de venda, por si só os stops de venda viram compra, e aí quando faz, solta o elástico, né, que eu digo, que faz essas correções. Tudo bem? E aí para cima mira 141 de FIBO, né? Olhando esse contexto com base na análise de FIBO, 141, depois ele mira 127%, depois o 111. Então, alvo para cima 582, mais acima 6,31. Tá? Lembrando que essa região aqui dos 5,90, 6 reais é a região de fundos anteriores. Tem algo para fazer? Por enquanto não tem mais.
tá? Nós tínhamos comentado mais lá embaixo. Agora aqui já está no meio do caminho, não vejo nada para fazer. Para tomar risco, prefiro alguns outros cenários. E destaque de venda, inclusive as duas que nós tínhamos comentado que também estavam bonitas, mas que acabou desconfigurando todo o cenário, que é a TIM 3 e a própria Vivo, que é a próxima. Não conseguiu sustentar o movimento, chegou até a fechar acima com uma barra bonita, barra compradora, mas hoje entrou muita agressão na venda. Quem tentou pegar aqui na correção, olha, e ainda acabou sendo estopado, tá? Nessas correções aqui, olha, com stop curto, seja stop curto aqui ou um stop aqui embaixo, foi estopado, tá? E se eu não me engano, acho que eu tinha comentado essa possibilidade com vocês, né? Eu não lembro exatamente de onde foi. Teria sido o stop curto de 1.27, o stop mais amplo foi um stop de 2.81. Tá? Fora isso, mais nada, por enquanto abortando as possibilidades aqui, Vivo mesma situação, nós tínhamos comentado aqui embaixo, chegou a andar, deu para fazer uma boa parcial, é proteger a operação, colocar o stop no zero aqui, porque ficou feio, essa subida, essa característica de subida aqui não é legal, ele sobe virando assim, ou seja, sobe sem força, sem querer subir, tá? Trabalha dentro de um Fair Value Gap aqui monstruoso de venda, deixando o cenário agora não mais interessante, tá? Quem está dentro, interessante proteger a operação, quem está fora, não vejo nada para fazer. TEC N3 é o destaque, tá? Subindo aí no nosso estudo, por enquanto, aqui já está com 12%, olha. O papel sobe forte, hoje tentou renovar a máxima, não conseguiu, tá? Largou aqui um topo duplo por enquanto. Acima de 10,15, mira 10,55 e acima mira 11,25, que inclusive tem o nosso alvo, 26%. Com stop de 8%, tá? Como se já distanciou muito, eu poderia tranquilamente colocar o stop aqui, ó. Não vai deixar porque o mercado está fechado, né? Mas um stop de 8% passa a ser um stop de 6%, o papel já anda 12% e um alvo de 26% lá em cima. Por quê, meus amigos? Dia é o semanal e mensal que chama, né? Semanal, coisa linda. Mensal, então, nem se fala. O papel tá com cara de mirar a região lá dos 13,30, tá? Bem bonito aí, TEC N3. Tem entradas agora? Não, por enquanto não tem mais nada. DEXP3 é outra, tá? Um papelzinho que tem menos liquidez e tudo, mas que eu sigo aí na tranqueira. Por enquanto tá bem próximo do 0 a 0, né? No realinhamento também, olha, eu achei a estrutura do ativo bem interessante, apesar de ele trabalhar dentro de uma reacumulação em topo, que é uma reacumulação de alta, eu tô olhando esse cenário aqui dentro já da reacumulação, ó. Deixa eu deixar ele certinho aqui, ó. Onde eu tenho esse ponto de inflexão que afunda para baixo, gera essa mínima. Estou redesenhando para vocês para ficar mais fácil de entender o cenário que eu estou olhando, tá? Aí ele deixa o fundo, larga um desbalanço de preço gigante, que quebra esse último topo que gerou a mínima, passa um processo de correção amplo, trava nessa região do primeiro impulso, não vem abaixo, faz mais um desbalanço de preço, não consegue renovar a máxima. Então, mesmo com esse movimento aqui dentro, o principal ainda segue sendo esse fundo e esse topo principal. Esse aqui é um fundo interno, esse aqui é um topo interno. E aqui dentro ele corrige de novo. Ou seja, um processo longo de reacumulação, tá? Uma lateralidade ampla. Só estou passando um pente fino dentro dessa lateralidade ampla, tá? E ele corrige aqui de novo, olha. E aqui, olha, nessa região, ele faz a mesma quebra de característica, né, de expectativa, enfim, chame como quiser. Que é aqui, ó, esse movimento aqui em maior escala. Olha a característica desse movimento. Em menor escala aqui, ó. Para baixo, para baixo, para baixo. Gera a mínima, quebra para cima. Ele rompe não só essas últimas máximas que gerou a mínima, mas como ele rompe também essa linha de tendência de baixa no curto prazo. E estrutura de possível reversão. Correção, a compra, para ver se ele inverte. E aí, o que eu estou projetando e levando em consideração como alvo? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, por assimetria. Tá difícil aqui, hein? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V nessa impulsão, que é aqui, olha. Coloquei ela aqui, então tem alvo lá em cima nos R$9. E projetei esse segundo aqui, esse menor, a partir dessa possibilidade de fundo, que é onde eu fiz a entrada para cima, que dá confluência com essa região de linha de tendência de baixa mais ampla de médio prazo. Passa nessa região, tá?
Ou seja, teria o stop, eu vou montar só para que vocês vejam, o stop, ó, de 4,5% e o alvo, no mínimo aqui, ó, na extremidade dessa resistência, de 14%. Então, 4,5, 4,5, 9, 14. 3 para 1, ó, tá? 3 para 1. Lembrando que isso, pô, o cenário do semanal, mas principalmente do mensal, que eu já tenho comentado com vocês há um bom tempo sobre o papel, né? Olha lá o mensal, ó. Possibilidade de fundo, ainda mais enroscada, aí descendo semanal e diário. Essa estruturação. Acho bem interessante a DESCP 3, tá? A BCB4 hoje entrou uma reação. Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Cara, a possibilidade de uma formação de fundo aqui, tá? Ainda mais com esse sentimento positivo, de novo, assim como eu comentei ali no início do vídeo, cara. O papel pode mirar reteste aqui, ó, 24,98, 25,20. Agora, tem alguma entrada clara aqui? Cara, faltou volume aí, tá? O OBV tá legal. Deixa eu ver o semanal. Se ele anular toda essa barra de queda aqui da semana passada, fica ainda mais interessante, que ele anular seria exatamente ele buscar aquele alvo naquela região. Acho que tem coisas melhor. Cara, os 60 minutos já fica mais legal, né? Cara, 60 minutos eu vejo que sim, tá? Ó, troca de polaridade. Fundo micro. Impulso. Cara, se ele voltar nessas regiões aqui de 23,70, 23,80, dá para avaliar compras aqui sim, tentando esse zigue-zague no intraday. Com risco aqui embaixo, tá? Risco bem curto. Acho que fica um risco menos de 1%, vamos ver. É o risco de 1,62. E o alvo? O alvo lá em cima, no topo. Então, o stop de 1,5 e o alvo no topo lá de 5%, tá? E aí, cara, mas assim, se ele de fato volta aqui para uma pressão compradora, eu faria só uma parcial aqui de 5,25 e pagaria para ver o resto, tá? Não, eu não fecharia não. Pagaria para ver ele tentar romper aqui os 25 e 25. BBAS não tem mais nada para fazer, nós comentamos, né? Daria para tentar recompra no intraday nos 20,54, não voltou, segue subindo. Tchau e benção, tá? Não tem nada para fazer. Quem está posicionado, espero que vocês tenham conseguido pegar. Pode colocar o stop, se é curto prazo, cara, o stop ali nos 20,06 fica um stop bem planejado, tá? Abaixo da última defesa, não está muito longe do preço, então ou o stop vai ficar pequeno, ou você vai até zerar o stop ou passa a ser um stop gain para quem está posicionado dessas regiões do 19, chega na resistência dos 21,35, mas está com característica de rompê-la nos 21,50 e buscar mais amplos 22,50, tá? Quem está comprado, por enquanto, um bom sinal para vocês novamente com a alta de hoje. Asa, mais uma vez, ontem eu tinha falado que já não me interessava. Hoje, como virou o sentimento de maneira geral, pelo menos no curtíssimo prazo, né? Cara, pode ser que ela nessa região ela trave de novo, tá? Trave de novo e tenta voltar para cá. Agora sim, a pergunta que fica é: não tem ativo que está em cenário melhor para tomada de risco? Essa é a pergunta. Ao meu entender, sim, tem coisas melhores, tá? Mas asa, por conta da alta de hoje, e nessa região onde está, que é mínima mensal, pode ser um bom ponto de defesa também. Deixa eu ver o semanal ou 60 minutos. É que assim não fica nada muito claro, né? Então, por isso que eu opto por outros papéis por enquanto. Tudo bem? O OBV tá legal, tá para cima no curto prazo, mas não tem nada assim muito claro, né? INBR 0,31, e aqui é o mesmo cenário de CSN, tá? É aquela questão do. E aqui, pessoal, assim, ó, eu estou considerando, fazendo a leitura com base na FIBO, ok? Mais uma vez, igual ao CSN. Chega lá no alvo de 1,618, com qual contexto? Que ela sai do 52 e cai direto em linha reta ao 27. É uma queda muito grande. Tem a confluência com o ponto de Fair Value Gap do tempo gráfico semanal, que é um gap entre barras, que é uma região importante, porque foi numa inflexão de preço. Ele bate, deixa um fundo que manipula aqui para trás, e foi o início dessa grande alta. Então ele volta nessa região,
trava por aqui, chega com a característica muito esticada, o alvo de 1618 de todo esse espelhamento amplo desse topo espelhado desse fundo para baixo, ele crava 1618. Por volatilidade de distorção, cara, para cima ele já testou aqui os 29,60, que é o mais curto. Mais amplo ele mira os 31 e 37 e depois a região dos 33,50, que é inclusive a distorção de volatilidade que eu trago e trabalho muito aqui com vocês, buscando essas compras de contratendência, ou venda também, enfim, de contratendência, usando média móvel curta do tempo gráfico semanal como um bom parâmetro para confluir com alvos. Então, cara, tem algo claro, tem algo técnico aqui ainda no preço de NBR? Não, tendência de baixa no curto prazo. Agora sim, por questão de volatilidade, se eu jogo no diário, tem algo claro? Ainda não, tá? O papel está testando essas regiões de fundo, não tem nenhuma entrada clara. Agora, os 60 minutos, aí talvez, olhando essa questão de volatilidade que pode corrigir todo o movimento, cara, até o 31 e 37, eu vejo uma boa, mas aí assim, é aquela operação que não adianta. Tem que estar durante o dia e avaliar a entrada ali como um day trade, tá? Se o papel fazer um pullback nessas regiões de 28 e 20, por exemplo, olha, 28 e 10, eu vejo uma possibilidade de compra aqui, com um stop curto aqui embaixo, para ver se ele faz esse movimento amplo para cima, rompendo essa resistência, ou seja, essa lateralidade nos 60 minutos, que seria a correção do semanal. Primeiro busca 29,60, depois 31,37. Então, uma compra aqui nessas regiões dos 28, eu vejo uma boa possibilidade sim, tá? E aí, de novo, seria uma entrada mais com o cenário de day trade, o papel andando show, no andando eu caio fora com stop aqui em média que vai ficar, que eu comentei 28, o stop de 2,80, o alvo ali em cima de 5%, né? E aí depois o outro lá em cima de 10%, só para fazer uma correção, tá? Lembrando que isso aqui é 15 minutos. E olha lá a inflexão, né? Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, gera a mínima e inverte para cima. Processo de correção, deixa fundo e impulsiona para cima. Então, olhando isso nos 15 minutos, voltou para a região de 28 e 20, 28 e 10, eu avalio sim uma possibilidade de compra aqui, ó, no meio desse balaio de gato, buscando alvos acima. Tá? Pomo 4, por enquanto eu não vejo nada, tá? O papel desceu rasgando esse fundo, nem olhou para trás, tá travando nesse fundo aqui anterior, mas por enquanto eu não vejo nada, tá? Para cima mira pullback na região dos 5,60, mas não vejo nada assim muito direcional para cima não. Por enquanto o movimento para cima é só correção, só pullback. Mafrig, também não vejo nada, apesar da alta forte de hoje, né? Já desconfigurou essa possibilidade de venda curta, não tem mais nada para fazer. Quer dizer, já não tinha nada para fazer, né? Eu comentei ontem. Nada por enquanto. JBSS, acho que também tinha comentado ontem, nada, tá papel reacumulando em topo, não vejo nada muito direcional. Agora, como eu não olhei o mercado durante o dia, deixa eu ver se eu acho rápido alguns ativos para nós comentarmos aqui. Ah, que eu peguei no meio do dia, Ambev, já ia esquecendo. Essa eu consegui pegar. Vi que abriu forte, né, na abertura ali do aviso, o papel veio abaixo desse fundo, olha, é uma tendência de alta já, né? Ó, veio abaixo desse fundo, fronteira de gap. Depois de ter deixado mais uma estrutura de alta, recorrigir. Recorrigir é foda. Corrigir. Olá, a dicção. Ai, ai. Testa, vem abaixo desse fundo, ó. E impulsiona. Aí, beleza, né? Falou pra caramba, mas e aí? Por que comprou aqui? Na abertura do avista, ele já abriu aqui com esses 60 minutos, ó. Pau, pancada. O que eu fiz? É o que eu sempre mostro para vocês. Já logo medi aqui no fechamento de 60 minutos, ó, máxima, mínima, 50% mais ou menos, com região de topo, larguei ordem aqui. Falei, se voltar, compra o stop na onde? Se estopar durante o dia, o stop aqui. Qual que era o stop? Qual era não? Qual é o stop ainda? 1,38, pô. E meu alvo? Cara, meu alvo é do diário. Só é o modelo de entrada mais dinâmico por conta do momento do mercado. O alvo, cara, é lá do diário, é um alvo de 5%. Ó. É um alvo curto, entre aspas? É um alvo curto. Porém, mas eu estou fazendo uma entrada com risco de 1%. Então, 5% passa a ser bastante dentro do cenário em que eu estou. Tudo bem? Por quê? Deixei aqui, ele abriu, larguei ordem aqui e saí, tá? Eu só fui ver depois que tinha pego a compra, né? Que foi na abertura.
Se ele pega aqui a compra e vem direto para o stop, cara, quanto é que ia ser meu stop? 1,38. E agora que ele não veio para baixo, ele veio, parou e de fato está fazendo o mini zigue-zague ascendente. Pô, show de bola, cara. Vou tentar carregar para swing trade. E agora qual que é o meu risco? Continua sendo 1,38 e meu alvo continua sendo lá em cima. Porque apesar de ter descido o tempo gráfico, ó, os 15 minutos, olha onde é que ficou a compra. Exatamente na correção da média móvel de 20. Ó. E o movimento para cima. Agora eu jogo isso aqui lá no diário. Olha que coisa bonita. Eu fiquei com o stop na mínima do dia de hoje, ó, que foi onde entrou essa pressão compradora. Logo eu entendo que aqui está a defesa. Né? Se entrou força suficiente compradora para impulsionar e romper essa inflexão de preço para cima, significa que os compradores estão aqui. Se eles estão aqui, eu tenho um stop curto de 1,38. E meu alvo? O alvo no topo, 5,5%. Show de bola? Então tá bem bonito também a Ambev, tá? Essa daqui eu consegui pegar hoje no meio do dia. Ambevzinha, vamos ver aqui os indicadores. Oh, eu não tinha nem visto. Olha o OBV. OBV no diário, coisa linda. O OBV já rompeu todo o topo, meus amigos. Ó, máxima no preço. Máxima no OBV. Já fez o pivô de alta no OBV. Coisa linda, tá? Posso até ignorar esse alvo e tentar conduzir até mais amplo, tá? Olha a entradinha pelo semanal. Vai até acionar a compra de correção que eu também sempre trago para vocês. Ó. Fechamento da semana anterior, entre a 9 e entre a 20. Rompeu a máxima aqui, compra, o stop pelo semanal seria na mínima. Tá? Show de bola. Ele tá olhando na onde? Ah, aqui, ó, 17,80, tá? 17,80 é o alvo para Ambev. Vou ver se eu consigo carregar lá e nós vamos acompanhando juntos. Tudo bem? Vamos ver o que mais aqui rapidamente. BPAC respondeu bem, que foi uma que no final de semana eu falei que não tinha mais sentido olhar para a compra. Pois bem, agora coloco-me aqui a dizer que eu estava errado. Uou, olha só que beleza. Por quê? Porque ele bate na região e responde positivo, horas bola. Simples, não vou ficar brigando com o mercado. Tem compras aí ainda? Cara, pelos 60 minutos agora sim. Porque olhando 60 minutos, o que eu tenho? Eu tinha marcado essa outra possibilidade aqui embaixo, né? Gero de outro cenário. Ó, 60 minutos. Corta o canalzinho de correção, certo? Certo. Show de bola. Eu tava imaginando que ele viesse para baixo por conta do fechamento e do sentimento da semana passada. Que ele fizesse isso e trabalhasse aqui fazer uma correção mais ampla. Aconteceu isso? Não. O que aconteceu? Ao contrário, porra. Oh, perdão, pessoal. Me perdoa, tá? Sem querer. Sorry. Movimento para cima, olha. Ou seja, corrigiu, cara, região de 56, 56,40, 56,20, cara, possibilidade de compra aqui, ó. Esse zigue-zague, alvo curto, topo anterior de 59, stop, por enquanto nessa região de 55,30. Isso vai me dar uma possibilidade de um stop em média de 2%, o que para BPAC ele é um stop ok, mas não acho um stop barato. Primeiro porque o papel tem um valor nominal alto, de R$ 57,00 cotados a valores de mercado hoje, o que 2 lotes padrão seriam equivalente a mais de R$ 10.000. Né? Então, assim, perto desse valor do volume, 2% é um stop barato, mas eu digo que não é uma ação barata de se operar. Tá? Mas é um stop ok, bem baixo, de 2%, mas é equivalente a R$ 1,10 por ação. E o alvo? Cara, do topo, ó, o alvo é 5%. Tá? 5%. Então veja essa possibilidade em BPAC também por conta dessa reação de hoje. Tá? E aí aquela entrada de day trade, deu certo, carrega para o próximo dia. Ó, coisa linda, essa regiãozinha aqui, ó. 56,60, 56,50. Tentar isso. Agora sim, eu estou comentando sem olhar o restante das ações, tá? Porque eu fiquei de fora, mas deve ter alguma coisa melhor. BBSE foi embora, não voltou. Pô, é 39 minutos. CPL3, ok, mas ainda nada claro. Suzano que nós comentamos, olha onde travou. Quem pegou lá embaixo, pô, essa daqui foi linda, né? Essa daqui, ó, deu a compra aqui embaixo. Ó. O papel já subiu 5,69, que era um stop de
2%, já subiu 3 vezes o tamanho, né, do risco. E travando exatamente no alvo que nós tínhamos comentado, média móvel de 10 e tempo gráfico semanal, que é essa linha. Segundo o alvo mais amplo, é média móvel de 20, que é essa linha azul, olhado da ótica dos 60 minutos. Reio 3, região ok. O Engie 11 também é legal, hein? Engie 11 legal. Ah, outra. Rapidinho, cadê ela que eu tinha visto? Inclusive também tinha comentado a possibilidade de venda ou que eles iam tentar inverter a mão. B3SA3. Provavelmente perdeu a mínima da semana passada. Olha lá, não perdeu? 14,93. 95 não perdeu a mínima. Não, senão teria acionado venda tecnicamente aqui. Geralmente isso acontece bastante. Perde a mínima, coloca o vendedor na jogada e depois vem acima da massa. Show de bola, né? Essa aqui eu fui estopado aqui embaixo, lembra? Stop de 1%. Olha onde é que estopou. Aqui, ó. E depois foi lá em cima, subiu 11. Cara, aqui não tem mais entrada, tá? É para ter entrada, ela tem que corrigir sem continuar subindo, por exemplo. Um teste curto nos 15,55, 15,43, essa região aqui, 15,66, tentar pegar dentro dessa barra, usando a mínima como stop, a favor dos alvos aqui em cima. O que é entrada no meio do caminho, né? Mas dá para fazer. Só tem que ter tempo para ficar ali na abertura. Na abertura não, mas né, durante ali o dia. Emiglu, mesma situação ali de CSN, né? Distorção de volatilidade, mas não tem nada claro. Outra que tá bonita no médio prazo, CSN, perdão, é PSSA3, né? Tempo gráfico mensal. Vai armar mais um pivô de alta com renovação de máxima histórica. Um ótimo papel para avaliar compras na correção, tá? Aqui eu tinha comentado, né, cara? Um pullback nessa região aqui para pegar no meio do caminho, 54,37 eu vejo compra. Vejo compra não, né? Eu vejo possibilidade, porque eu não sei como é que ele vai corrigir aqui. Ó, mas essa região aqui eu vejo tentativa de compras a pullback, tá? Utilizando o ponto de trava lá embaixo. Tentar pegar esse zigue-zague ascendente no meio do caminho. Acho interessante PSSA3. Vamos ver o que mais tem aqui. Auri 3 respondeu, mas por enquanto nada. REC V3 deu um puxadão hoje, olha. Agora mira alvo mais amplo na região dos 11, dos 12, só não estou gostando desse volume. O OBV ainda está fraco, mas correções aqui dá para avaliar algo também. Trackfield enroscou, estopou os comprados aqui no curto prazo para quem tentou pegar, e o que não estava errado, estava um cenário bem bom, mas acabou vindo abaixo do fundo e por enquanto ainda não tem mais nada, tá? Precisa demonstrar interesse de compra. Ou como? Desbalanço de preço. 3, 4 barra compradora forte. PRNR está numa região interessante, para cima mira R$ 20. HBSA3 está numa região hoje, deu uma melhorada no volume, vale a pena ficar de olho aqui também. PLPL, distorção de volatilidade, né? Hoje sobe, pode ter marcado um fundo pelo menos para corrigir mais para cima. Tem algo para fazer? Por enquanto eu não vejo. Agora quem chama atenção, Intel B3, tá? Para cima o papel mira a região dos 15, 16. Muito fluxo de compra, OBV foi embora, CCI foi embora, Trix está comprado também. Cara, tá bem legal o Intel B3, tá? Correção pelos 60 minutos. Hermanito, lá compritas podes fazer sentido, não? Ó, aqui, né? Estrutura, rompe a máxima, voltou para cá. Região dos 13,60. Ai, meu pulso, cara. Possibilidade de compra a favor de um zigue-zague ascendente, alinhando esse movimento para cima, tá? Pode ser uma possibilidade de se avaliar também. Não é para largar a ordem aí não, tá, cabeção? É o possível cenário. Hum, hum, hum.
CIA não, Motiva não, RVR também por enquanto não. Bom, pessoal, é isso. Perdão pelo vídeo longo, tá? Durante a semana não é o intuito fazer isso. Desculpa ser repetitivo, enfim, né? Minha dicção às vezes não é das melhores, mas fiquei na correria hoje durante o dia, foi o horário que eu consegui gravar para vocês. Então ficou um pouco mais longo, porque eu também acabei vendo o mercado aqui junto com vocês na parte da tarde, porque, mais uma vez, né, eu fui levar minha mãe no fisioterapia e cheguei agora há pouco. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e mais uma vez obrigado pelo apoio.